Bom, eu quero agradecer, a gente está chegando ao final dessa live. Gostaria que você quisesse fazer alguma consideração final. Fica à vontade, Bruno. Uma pena que já está acabando, né? É bem uma sessão mesmo, 50 minutos, né? Como a gente aprendeu lá na sociedade, né? Então, mas uma coisa que você falou que é interessante e é muito importante também é que, se você parar para pensar, quando a gente começa, né, até de certo momento, né, a gente vê que o Freud, ele percebe algumas coisas nas mulheres histéricas lá nos hospitais de Viena, e aí ele começa a perceber que, olha, por que isso acontece com as mulheres? Aí ele começa a perceber que, poxa vida, elas estão numa situação um pouco mais precária que os homens, mas aí ele percebe que os homens também sofrem de algumas coisas parecidas. Então ele vai percebendo, e ele como médico, ele percebe que, bom, quando a resposta não está no corpo, a gente vai para a palavra, né? Então parece que algumas palavras afetam a pessoa a tal ponto que ela adoece, que inclusive adoece o corpo, né? E aí ele vai avançando, ele vai estudando, vai percebendo outras coisas, tal, aí aparece a própria psicose, aí ele fala para o Jung, ó, não dá, porque ele não entra no discurso, ele não conversa, não dá, não dá, não dá, o Jung fala, não dá, vamos usar a arte, mas aí ele toma outro caminho, né, um ótimo documentário para entender isso, é aquele Bis da Silveira, né, que ela faz, tem um filme, inclusive, que ela faz um trabalho belíssimo com os psicóticos, os esquizofrênicos, né, e e aí o Freud continua na sua caminhada, vai perceber a pulsão de morte lá, com os neuróticos de guerra, né, que a pessoa repete aquilo que ela sente desprazer e tal, e aí você começa a perceber, até nesse momento, você pensa, ó, existe uma guerra, existe uma sociedade acontecendo em volta do homem. Então, parte do corpo, chega-se numa coisa mais abstrata que é o sujeito, e aí o sujeito, né, do sujeito a gente olha o mundo, olha a sociedade. E às vezes essas coisas permanecem porque interessam a certas pessoas, a certos grupos, né? Então você começa a perceber que existem interesses, né, de manter a população mais burra, né, de manter a população educacionalmente mais fraca, né, porque nada mais complicado para um governo é ter uma população que é inteligente, né, que conhece um pouco de lógica, vamos dizer assim, né, que tem ali um nível lógico um pouco maior. Então, existe toda essa dinâmica e se você parar para pensar, em algum momento você vai perceber que, bom, a psicanálise não é a resposta para tudo e ela não vai resolver tudo. Ela é uma ótima porta de entrada para outras reflexões, né? E para que a gente possa mergulhar mais na reflexão e avançar um pouco mais, né? E é o que você falou, tem que ser mais divulgada, né? Então é por isso que é muito importante encontros como esses, né? Sites, né? Eu mesmo mantenho um que eu alimento periodicamente, né? O sofisticados.com. Então é interessante a gente publicar coisas, refletir, conversar, né? Antes dessa live mesmo e antes da pizza, né? Eu estava com amigos, né? Conversando sobre justamente esse assunto, né? Então, a gente tem que conversar mais, tem que abrir mais, tem que ver que, olha, é um assunto um pouco mais difícil, às vezes até polêmico, mas alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que refletir. É interessante que as pessoas que consigam e tenham esse interesse de refletir sobre isso. E, para finalizar, né, para não extrapolar muito, eu agradeço, agora que eu lembrei desses meus amigos lá do grupo, né, agradeço a eles, porque essa tábua aqui eu discuti com eles, né, antes de entrar aqui, então agradeço a eles, a Vivi, ao Felipe e ao Vitor, né, e agradeço também ao professor Marcos, né, porque sem ele, claro que eu não estaria aqui, a Aida, que também não estaria aqui, e vocês que estão assistindo a gente, eu também não estaria aqui, né, se não fosse por vocês, né, e também agradecer meus pais, minha mãe viu no Facebook a publicação, ela falou, me ligou, filho, que história é essa de mulher não existe? Eu falei, não, mãe, relaxa, negócio da psicanálise lá, não, mas não existe a mulher que só existe o quê, então? Ela ficou meio brava, né, falei, não, relaxa, mãe, é um negócio aqui, lá da psicanálise e tal, então, a gente tem que divulgar, e a gente tem que debater, né, então, só me resta aí agradecer mesmo a todos, um beijão para todo mundo,
e que a gente possa se ver em outros encontros como esse, em outros debates, em outras aulas, em outras lives, que a moda agora é live.